Olá, muito boa noite. É muito bom podermos estar mais uma vez juntinhos com a palavra de Deus, ouvindo aquilo que Deus tem para nos dizer. Eu sou o pastor Marco Antônio e este é o programa Dormindo com Deus, com o nosso lema Dorme em Paz, porque aquele que não dorme, esse cuida de você e de mim de uma maneira muito especial. Cuida de nós e ele é aquele que administra esse mundo, administra toda esta situação que, embora nós estamos vivendo, achando que é muito difícil e complicada, ainda o Senhor está no controle de tudo e Ele é que toma conta de mim e de você. Olha, nós começamos nesta hora tristes porque no dia de hoje nossa irmã Juliana, a nossa irmã Gisele, o anjo do Senhor veio buscá-la e ela já não está mais conosco. Ela está junto do Senhor, nosso Deus. Então, quero expressar aqui o meu sentimento ao nosso irmão Jorge, a família do pastor Leandro. A Gisele é irmã do pastor Leandro e ela está junto com o Senhor. 10h30 da manhã hoje, partiu e ela já está junto com o Senhor. Que os irmãos possam estar orando para que o Senhor conforte o coração do Jorge e de toda a sua família, que o Espírito de Deus possa estar sobre a vida dele. O enterro será amanhã, eu ainda não tenho nem o local nem a hora, mas como o fator Covid esteve presente, possivelmente será número reduzido e também será tempo reduzido. Esses dois fatores têm sido marcantes sempre quando eu vou a um funeral nesse tempo. Os dois momentos são marcantes, que é um tempo reduzido e também um número de pessoas. Mas nós vamos caminhando pela graça, pela fé no nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Como eu disse hoje, passando a mensagem aos irmãos, se vivemos, como diz Romanos, capítulo de número 14, verso de número 7, se vivemos, para o Senhor vivemos. E se morremos, para o Senhor morremos. Se vivemos ou morremos, tudo é para o Senhor. Na noite de hoje eu quero olhar com você um tema que vai chamar a tua atenção, eu tenho a certeza. E o tema hoje é coisas que valem mais do que o dinheiro. Você sabe quais são as coisas que valem mais do que o dinheiro? Muitas vezes eu encontro pessoas que dizem assim: olha, quem tem dinheiro tem tudo. Olha, não é verdade. Existem coisas que valem muito mais do que o dinheiro. Às vezes, a nossa mentalidade está fixada na economia, no dinheiro, nas coisas que estão neste mundo, mas existem coisas que valem mais do que o dinheiro. E o que me impressiona é que a Bíblia cita essas coisas e que nós precisamos aprender ou estar sempre diante de nós para que nós não venhamos a esquecer coisas que valem mais do que o dinheiro. A primeira coisa que vale mais do que o dinheiro está em Atos, capítulo de número 3, verso de número 6. Atos, capítulo 3, verso de número 6.
no capítulo 3, nós encontramos Pedro e João que iam para o templo para orar na hora nona, 3 horas da tarde. E estava ali um paralítico, alguém que estava precisando de auxílio, de dinheiro. E ele então suplica justamente a Pedro. E então Pedro diz para ele: olha, não possuo nem prata, nem ouro, mas o que eu tenho, isso eu lhe dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta e anda. E aquele homem que mendigava a porta formosa do templo ali, ele entrou andando. E aí ele descobre que existem coisas que valem mais do que o dinheiro. E a primeira delas, parece que Deus está trabalhando no mundo, veja bem, para que nós venhamos a entender que a saúde vale mais do que o dinheiro. Quando eu fazia seminário alguns anos atrás, chegou-nos então a história de um homem muito rico nos Estados Unidos. Tinha muitos milhões. E esse homem, que era conhecido dos missionários que estavam nos apresentando a aula, viu um jovem comendo uma maçã. Ele disse para um amigo: eu daria $1 milhão para comer uma maçã. O fato é que esse homem riquíssimo, ele tinha câncer no estômago e ele não podia comer aquela maçã. E ele disse: eu daria $1 milhão para comer uma maçã. Quando a gente olha para o texto de Atos, capítulo de número 3, verso de número 6, nós encontramos Pedro e João, que não tinha dinheiro. Não tenho prata, não tenho ouro, mas o que eu tenho, eu te dou. Em nome de Jesus, o Nazareno, levanta e anda. E aí aquele homem descobre que a boa saúde vale muito mais do que o dinheiro. Nesses dias, cuidado com a sua correria, cuidado com o seu desespero. A boa saúde vale muito mais do que o dinheiro. É impressionante como nós somos capazes de nos submeter a uma série de coisas que afetam a nossa saúde para ganhar o dinheiro. E quando ganhamos o dinheiro, gastamos o mesmo para recuperar a saúde que perdemos. A palavra de Deus nos ensina que o que vale mais é a saúde do que o dinheiro. A segunda colocação da palavra de Deus está em Provérbios. Provérbios é um livro extraordinário, onde Salomão, com a maioria dos textos aqui de Provérbios é Salomão, com pequenas frases, nos dá e nos traz profundidades tão grandes a respeito da vida. E Provérbios capítulo de número 22, nós descobrimos a segunda coisa que vale mais do que o dinheiro. Provérbios 22:1 diz assim: mais vale o bom nome do que muitas riquezas. Ser estimado é melhor do que a prata e o ouro. Mais vale o bom nome do que as muitas riquezas. Ser estimado é melhor do que a prata e o ouro. O bom nome vale muito mais do que as riquezas. A palavra de Deus nos ensina que você ter o bom nome vale mais
do que muito dinheiro. Aqui eu posso falar de uma situação vivida em família. Meu pai, minha tia está nos assistindo, sabe da história. Meu pai foi fiador de um homem e meu pai havia acabado ou estava no final de uma construção ali no Jardim Guarani. E ele foi fiador de um homem que comprou um caminhão. E esse homem não pagou. E meu pai vendeu aquela casa que ele acabara de construir. Ele vendeu para pagar aquela dívida, porque ele foi fiador e ele não queria que o seu nome sujasse de maneira nenhuma. Ele vendeu a casa e nós mudamos para um terreno onde não tinha asfalto, não tinha direito luz, e eu me lembro que na primeira noite em que nós dormimos ali na Vila Lemos, onde meus pais moram até o dia de hoje, o quarto que nós dormimos, eu acordei com meu avô, o vô Marinho, ajudando meu pai a fazer o concreto para colocar sobre a laje. Nós dormimos debaixo somente da lajota, mas tudo isso para preservar o bom nome. E o meu pai sempre nos ensinou que o bom nome vale muito mais. Aprendemos isso dentro de casa. Mas a palavra de Deus diz que o bom nome vale mais do que as riquezas. Antigamente, o cristão, o crente, não tinha o seu nome sujo ou envolvido em dívidas. E hoje dizem assim, deixa ir para o pau, depois, lá na frente a gente negocia, nós vamos pagar uma quantia menor e deixe ir. A Bíblia não nos ensina isso. A Bíblia nos ensina que o bom nome vale muito mais do que as riquezas. E debaixo dessa frase, porque ela tem ponto e vírgula, diz assim, ser estimado é melhor do que a prata e o ouro. Ser estimado é muito melhor do que a prata e o ouro. Portanto, quando nós olhamos para a palavra de Deus, nós descobrimos o que vale mais do que dinheiro. Primeiro, a saúde. Segundo, o bom nome. O bom nome. E ter o nome estimado vale mais do que a prata e o ouro. Não entre nessa onda, infelizmente, em que as pessoas dizem assim, deixa ir para o pau. Não. Lembre-se que lá na frente o teu nome vai contar muito. E é tão bom você ir para algum lugar e alguém dizer assim, não preciso de nada, acredito em você, acredito na tua palavra, acredito, não precisa. Eu já fui em alguns lugares que as pessoas disseram assim para mim, não precisa. Eu posso deixar, ele disse, não precisa. Eu conheço você e eu sei quem é você. Pode ficar tranquilo, pode levar. É tão bom nós podermos ter nome desta maneira, onde que transmite confiança. A terceira coisa que nós encontramos é o que vale mais do que o dinheiro. A terceira coisa também está no livro de Provérbios, capítulo de número 17. O que vale mais do que o dinheiro? Provérbios 16, melhor dizendo, verso também 16. Eu gosto muito de Provérbios 17, que diz, em todo tempo amo o amigo e na angústia se faz irmão. Mas não é o 17, é o 16. Provérbios 16, verso de número 16. Ele diz assim, quanto melhor é adquirir sabedoria do que o ouro,
E mais excelente é adquirir entendimento do que a prata. Então a terceira coisa que vale mais do que o dinheiro é a sabedoria. E o texto diz: quanto melhor é adquirir sabedoria do que o ouro, e mais excelente é adquirir o entendimento do que a prata. Se tem uma coisa que as pessoas não podem roubar de nós, é o nosso conhecimento, o nosso entendimento, a nossa sabedoria. Podem roubar o nosso carro, a nossa casa, pode roubar o nosso dinheiro, podem tirar móveis da nossa casa, mas uma coisa não pode tirar: é o nosso conhecimento, é o nosso entendimento, é a nossa sabedoria. E em Provérbios 16:16 está falando, a sabedoria, o entendimento vale muito mais do que o ouro e a prata. Portanto, nesses dias, cuidado, porque você pode correr atrás de algo que não vale o tanto que você pensa. E há muita gente correndo atrás do dinheiro e perdendo a saúde. E lembre-se que a palavra de Deus nos direciona a que a saúde vale mais do que o dinheiro. O bom nome vale mais do que o dinheiro. Mas a sabedoria, o entendimento vale mais do que o dinheiro. Porque com a sabedoria e o entendimento, você consegue ganhar o dinheiro facilmente. Você já conheceu pessoas que tinham pouquíssima instrução secular de sentar numa faculdade ou numa escola, mas era sábio, tão sábio que ele conseguia fazer algumas coisas que você nem imaginava. Eu me lembro do senhor Zé, pai do pastor Amarildo, que me chamou e disse que queria ser membro da nossa igreja, mas tinha um problema. Ele não sabia ler e não iria conseguir. Mas ele me disse naquele dia: mas pastor, eu administrei fazenda, eu paguei funcionário. Eu disse: mas o senhor não sabe ler, como é que o senhor fazia? Ele disse: não, eu tinha algumas maneiras de fazer. Eu tinha algumas pedrinhas que me ajudavam de como eu fazia para pagar a pessoa. Eu marcava, eu tinha marcações que eu sabia. Veja só que aquele homem não tinha instrução, mas tinha sabedoria. Para ser administrador de pessoas, ele tinha sabedoria. Instrução, nem tanto. Portanto, a Bíblia está dizendo assim, vale mais a sabedoria, o entendimento, do que o dinheiro. Muitas vezes, as pessoas estão aprisionadas pelo dinheiro, mas falta-lhes sabedoria. Falta tanta sabedoria que ganha o dinheiro e não sabe o que fazer com ele. Não sabe como aplicar, como investir, como conquistar, como repartir, como doar, como presentear, não sabe. Não sabe. E sabe o que acontece? Elas morrem, deixando uma verdadeira herança para uma família que muitas vezes ele nem tem. Vai deixando. E aí, ele não usufrui absolutamente nada do que tem. A quarta e última coisa que vale mais do que o dinheiro, nós encontramos no livro de Marcos, capítulo de número 8, verso de número 36. Olha só, aqui Jesus falando sobre tomar a cruz, e esse texto nós já mencionamos ele aqui no Dormindo com Deus, diz assim: de que adianta uma pessoa ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma?
do que adianta a pessoa ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Então, a quarta coisa que vale mais do que o dinheiro é a salvação. A salvação. Você é salvo? Não adianta ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. Não adianta você batalhar para as coisas e perder aquilo que você tem de mais precioso. Ele está dizendo, olha, e tem a pergunta logo depois do verso 36, que daria uma pessoa em troca da sua alma? O que daria uma pessoa em troca da sua alma? Portanto, a Bíblia nos ensina 4 verdades importantes, verdades a respeito do que é mais valioso do que o dinheiro. A boa saúde, ou a saúde, o bom nome, a sabedoria e o entendimento, mas a coisa muito importante. E nesses dias de pandemia, nós precisamos ter muita atenção, porque a salvação é mais valiosa do que o dinheiro. Pessoas que têm tanto dinheiro. Questão de um mês atrás, um artista que estava no auge tinha ganho tanto dinheiro. E ele fez o tratamento um dos mais caros, em um dos hospitais mais caros. E ele estava no auge da sua carreira, com o dinheiro à vontade, para poder fazer qualquer coisa, mas já não tinha saúde. Fizeram de tudo. O dinheiro não adiantou. Mais vale a saúde do que o dinheiro. Mais vale o bom nome. Lembre-se disso. Não entra nessa loucura de que, olha, esquenta com seu nome. Não é melhor o bom nome. É o melhor o bom nome. Lembre-se que a sabedoria vale mais do que o dinheiro. E o próprio livro de Provérbios diz que o princípio da sabedoria é o temor ao Senhor. É o princípio, é o começo da sabedoria. É quando nós tememos ao Senhor. É o princípio, é o pontapé. Quem conhece jogo de futebol, é o momento que dá, é o primeiro chute na bola. O princípio do saber é o temor do Senhor. E ainda, a salvação. O texto que nós lemos aqui, de Marcos, capítulo 8, verso de número 36, de que adianta uma pessoa ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Nada. Portanto, a salvação vale muito mais do que o dinheiro. Eu sempre tenho citado aqui o rico e Lázaro. Lázaro não tinha nada. Os cães vinham lamber as suas feridas. Ele mendigava na porta do rico. Mas chegou um momento que o nível passou, tanto para o rico ou para o pobre. Se tem uma coisa que nivela todas as classes sociais, é a morte. E quando a morte chegou, aquele que mendigava, que os cães vinham lamber-lhe as feridas, foi diretamente para o paraíso. O anjo do Senhor veio buscá-lo. E aquele que tinha tudo nesta vida entrou em tormento em seguida. Portanto, nesta noite, antes de você dormir, pense
Pense se você não está valorizando mais o dinheiro do que a saúde. Se você não está valorizando mais o dinheiro do que o seu bom nome. Pense se você não está valorizando mais o dinheiro do que a sabedoria. Ou ainda o dinheiro do que a sua salvação. E hoje é tempo, em nome de Jesus, para que você acerte, tenha um conserto de tal maneira que os valores possam estar no devido lugar. Não deixe, de forma alguma, o dinheiro ser o seu patrão, mas que ele venha a ser o seu serviçal, o seu escravo, em nome de Jesus. Vamos orar? Senhor, obrigado pela tua palavra. A tua palavra, Senhor, nos confronta, nos faz pensar e nos faz avaliar qual caminho temos seguido. Tem misericórdia, ajuda-nos a entender esta palavra e aplicá-la no nosso coração. Que possamos valorizar, ó Deus, a saúde que foi dada pelo Senhor, o nome. E, ó Deus, ajuda-nos a manter o nosso bom nome. Senhor, ajuda-nos a sermos sábios, sabendo que o temor do Senhor é o princípio do saber. E que hoje, cada um que me ouve, possa, em nome de Jesus, ser salvo, estar pronto e preparado para encontrar com o Senhor. Em nome de Jesus é que eu oro. Amém. E graças a Deus. Amém? Quero que você durma pensando um pouquinho nesta palavra, fazendo uma avaliação. O Espírito de Deus sempre tem a habilidade de nos confrontar. Não para nos colocar lá embaixo, mas para colocar na direção, no caminho, no lugar devido. Que a nossa mente, o nosso coração, possa estar na maneira certa, em nome de Jesus. Vamos dar um alôzinho aqui àqueles que estão nos assistindo. A primeira hoje é minha tia, lá de Souzas. Tia, saudades. Ô tia, nós vamos tomar aquele café ainda, viu? Já falei com a minha esposa, nós vamos tomar aquele café, né? E minha tia Terezinha, quando ela nos chama, põe um café, fui uma vez lá entregar o meu convite de bodas de prata, inesquecível, viu tia? Senhora pôs aquela mesa fantástica, não esperávamos tudo aquilo, obrigado pela sua recepção. Juliana, um abraço carinhoso, a nossa irmã Lourdinha, um abraço, a Raquel, que Deus te abençoe, Raquel, em nome de Jesus. A Juliana está dizendo aqui que está muito triste, e os sentimentos aí, a família do Jorginho, que o Senhor conforte realmente. Ritinha, a paz do Senhor Jesus. Dona Cacilda, boa noite, em nome de Jesus. Selma Guedes, a paz, que bom tê-la aqui mais uma vez. Jean, que o Senhor te abençoe, Jean, te guarde. Como está a sua sobrinha? Dê um alôzinho pra gente aí. Continuamos orando, viu? Bem-vinda a Vilma aí, mais uma vez. Dona Lourdinha tá dando aí. Mãezinha querida, um beijo. A senhora, a dona Vilma Alves, Deus te abençoe, em nome do Senhor Jesus. Ah, minha esposa linda e maravilhosa está aí conosco. Ontem ela estava e ela pediu para eu mandar um abraço para a tia Cida, que sempre está nos assistindo, mas não consegue escrever aqui. Então, tia Cida, aquele abraço em nome de Jesus. Muito bem. A Patrícia Lovato, a dona Luzia Munhoz, manda um abraço ao seu Ari. Muito bem. A Selma aí. A minha tia lá do DIC, a minha tia Aparecida. Um abraço ao Washington. Tem um pedido de oração, que eu já vou mencionar aqui. Meu amigo, primo meu aqui, tem um pedido de oração. Dona Cacilda, mais uma vez. Muito bem.
aqui, deixa eu ver quem mais. Deixa eu ver se tem mais algum pedido de oração aqui, peraí, às vezes passa correndo, eu não consigo. Continuo pedindo oração pelo Raulino, muito bem. Minha tia está dizendo que está me esperando, tia. Mas eu quero que o tio me espere também, tio João, manda um abraço para ele, viu? Manda um abração para ele. E vou lá, sempre estamos lembrando aí do Rodrigão em oração, viu, tia? Pode ter certeza. Gente, eu tenho pedido de oração aqui. A minha tia lá, do Dick, a minha tia, ela tem um sobrinho, que não é eu, mas por parte do marido dela, do Washington, que é o Wilson, é o pastor Wilson. O Wilsinho, assim eu conheci. Quando o Wilsinho entrou na igreja no Parque Taquaral, com a cara amarrada, fechada, mas ele foi transformado pelo poder de Deus. E o Wilsinho fazia um trabalho missionário aqui com o genro da irmã Raquel. Então, ele está internado, também entubado por causa do Covid, e eu quero pedir oração pelo pastor Wilson. Se você puder lembrar do pastor Wilson, em nome de Jesus. Expressamos o nosso sentimento mais uma vez aqui pela perda da Gisele, agradecemos aqueles que estavam orando, mas agora o pedido é que você ore pelo Jorge. A Gisele tinha uma filha de 16 anos, também que o Senhor possa confortar, em nome de Jesus. E vamos orar pelo Raulino nesse instante. Vamos orar? Senhor, nosso Deus e nosso Pai, diante do Senhor, ó Deus, nós chegamos. Em especial, quero colocar o pastor Wilson na tua presença, o Wilsinho, a sua esposa Jo, que o Senhor possa estar sobre ela em nome do Senhor Jesus. Senhor, que o Senhor visite aquele hospital, tenha misericórdia do nosso irmão, o pastor Wilson. Senhor, restaura em nome de Jesus. Também pelo Raulino, Senhor, coloque as tuas mãos poderosas sobre a vida dele. Também eu oro e clamo agora, Deus, em nome do Senhor, pelo Jorge, pela Bia, que perdeu a sua mãe, que o Senhor conforte e console o coração desta família que está partido na noite de hoje. Espírito Santo, nós clamamos, ó Deus, para que o Senhor visite a nossa nação, que essa pestilência seja, em nome de Jesus, afastada, tirada, liberta o povo brasileiro, em nome de Jesus. Senhor, queremos aprender com tudo isso e o mais rápido possível, para que então possamos, ó Deus, ser melhores como cristãos, como pais, como líderes. Ajuda-nos em nome de Jesus. Pai de amor, eu oro por cada um que está assistindo e que vai assistir esta mensagem, que possamos dar o devido valor, ó Deus, à saúde, ao bom nome, à sabedoria e, sobretudo, à salvação que vem através da tua pessoa. Em nome de Jesus, ó Deus, oramos pelos médicos, enfermeiros, atendentes, aqueles que estão aplicando a vacina, que o Senhor, ó Deus, os guarde, guarde a sua família, aqueles que fazem a limpeza no hospital. Tem misericórdia, Pai, guarde a família de cada um, em nome de Jesus. Dê-nos uma noite de paz, de descanso. Em nome do Senhor é que nós oramos. Amém. E graças a Deus. Queridos, nós vamos para, então, a nossa história final, para que a gente possa dormir. O tema é Deus é o dono. Deus é o dono. Isso foi uma situação que o bispo Edward Roth Henglis passou. E é muito interessante que diz o seguinte:
Nós somos devedores, nada possuímos. Um homem rico me convidou para almoçar com a sua família. Dirigimos de automóvel para sua residência, afastada do centro da cidade. Subimos uma colina, onde se erguia uma suntuosa mansão. O meu anfitrião, então, percorreu os arredores daquela propriedade. E subitamente, possuído de indisfarçável orgulho, estendendo a destra para o horizonte, perguntou-me: Senhor Bispo, se isto tudo não me pertence, a quem pertence, então? A essa arrogante pergunta, respondi-lhe. O bispo então respondeu tranquilamente: faça-me essa interpelação daqui a 100 anos. Para que você pense, aquele homem cheio de orgulho achava que ele era dono de tudo. Mas daqui 100 anos ele já não iria existir. E tudo aquilo iria ficar. De quem iria ser? Para que a gente pense, depois dessa mensagem, lembrando que Deus é dono de tudo. E muito mais do que o dinheiro é a saúde. Muito mais do que o dinheiro é o bom nome. Muito mais do que o dinheiro é a sabedoria. Muito mais do que o dinheiro é a salvação em Cristo Jesus. Uma boa noite, durma em paz, porque aquele que não dorme, esse cuida de você. Deus te abençoe e até amanhã.